de volta. E agora eu vou falar do começo. Não vou falar no final, não. Cirede, dá o suporte. Esse vídeo estará à disposição aí no canal do YouTube do Professor de Edson e vai fazer o quê, Cirede? Deixar o like. Deixar o like. Se inscrever. Se inscrever. Deixar o comentário se tiver dúvida. Deixar o comentário, tira dúvida e me chama de gato, me chama de gostoso e compartilhar para quem você quer e ver essa coisa. compartilhar para quem você quiser ver esse homem sexy, bonito, sarado, esse físico bem dividido, esse caminhão carregado de beleza. Lembrando que esse físico invejável, não se preocupe. Essas aulas vão contribuir para que muita gente passe para a segunda etapa. E a segunda etapa é no limite. A segunda etapa é o teste de aptidão física e que eu também vou dar as orientações para vocês. Não se preocupem, que o Professor de Edson, essa potência, ela será passada para vocês também como sugestão de TAF. Vamos para a próxima aula. E a aula que a gente traz para vocês agora é a aula sobre capitalismo. E quando eu falo de capitalismo para vocês, aqui, minha ex está ligando? Ela já acompanhou o meu canal do YouTube, ela está inscrita. Então, a ideia é a seguinte: expansão capitalista, capitalismo. E essa aula que eu vou destacar para vocês aqui, ela serve para a história, ela serve para a geografia, e ela serve não só para a PM Alagoas, como ela serve para várias outras. A gente está iniciando o processo capitalista. Quando você pega o edital de Alagoas, tem um tópico lá, o tópico 2, que ele diz assim, ó: estude Idade Média, estude Idade Moderna, estude Idade Contemporânea. Gente, só se você fizer um curso de História para poder estudar tudo isso aí. Não é? Porque você tem aí só de Idade Média 1000 anos. Então a sugestão que eu vou deixar para você é o seguinte: pegue Idade Moderna. Idade Moderna, você tem a seguinte característica: na política, quem manda é o rei. Na Idade Moderna, bota aí, Idade Moderna. Data, professor? Então bota aí a data. Idade Moderna de 1453 a 1789, nós temos a Idade Moderna. Na Idade Moderna, o poder absoluto do rei, o poder centralizado do rei, as monarquias nacionais, grandes reis, como em Portugal, na Espanha. Vamos focar nesses dois, porque a gente caminha para a história do Brasil. E nós vamos perceber que quando ele fala da questão capitalista, aí é o pulo do gato. A primeira versão do capitalismo se chamou, bota aí, primeira versão do capitalismo. A primeira versão do capitalismo chamou-se mercantilismo ou capitalismo de mercado. A primeira versão do capitalismo é o chamado mercantilismo. Aquela em que vai chegar e vai dizer o seguinte: ganha esse dinheiro conquistando mercados. Ganha dinheiro com o comércio. E esse mercantilismo, eu vou ganhar dinheiro explorando as colônias. A exemplo, o Brasil. Então, quando você pegar o mercantilismo, você vai colocar assim: mercantilismo, primeira versão do capitalismo, Idade Moderna, matou. Quem manda? O rei. Absolutismo. Acabou. Onde os estados absolutos, como Portugal e Espanha, vão ganhar dinheiro? Explorando as colônias. Explorando as colônias. E quais são as regras, professor? As doutrinas, as regras do mercantilismo são: a primeira, balança comercial favorável. É a primeira regra do mercantilismo. Balança comercial favorável. Você deve exportar mais e importar menos. Um país, um estado, Portugal, Espanha, você deve exportar mais e importar menos. Você vai lá na colônia e pega, por exemplo, algodão, leva para o seu país, transforma e vende tecido. Eu estou importando menos, eu estou exportando mais. Eu vou lá, pego a madeira, tiro uma tinta vermelha, tijo um tecido e vendo. Eu estou comprando menos e eu estou vendendo mais. Eu estou comprando matérias-primas e eu estou vendendo produtos transformados, produtos manufaturados. Essa é uma das regras que trouxe o enriquecimento
dos estados. Absolutos. Balança comercial favorável. É seu bolso, papai. Facilite a entrada de dinheiro no seu bolso e dificulte a saída, para que você tenha uma balança comercial favorável. Essa é a primeira regra. A segunda, anota aí, protecionismo ou intervencionismo. A intervenção do Estado na economia. Quem era o Estado? O rei. O rei que reinava, o rei que ri e o rei que rói. O rei tinha poder absoluto. O Estado intervia em tudo. A outra característica, metalismo ou bulionismo. Quando os portugueses chegaram no Brasil, qual foi o que eles queriam? Qual foi a maior cobiça? Não olhe para mim assim. Eu sei que eu sou só o ouro. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Eles estavam procurando ouro. Deu o pessoal da Silrende aqui, aguentou agora. Então, o metalismo significa o seguinte: a riqueza de um país medida pelo acúmulo de ouro e prata. Então, quando os portugueses aqui chegaram, perguntaram o seguinte: não tem ouro? Ah, tem prata. Ah, não tem ouro? Não tem prata. Tem ouro, tem prata. Por quê? Porque a riqueza de um país era medida pelo acúmulo de ouro e prata. Não tem ouro, não tem prata, então bora para o Oriente, bora para as Índias, bora para qualquer outro lugar. Então vocês estão pegando a ideia da versão mercantilista? Então mercantilismo era isso. Outra, professor, o senhor disse no começo, o senhor não, você. Eu também vou fazer o concurso. Eu tenho idade, eu tenho destreza militar. Você imagina eu fardado? Ave Maria, me prende. Ui! E aí, menino, às vezes vão se desesperar, tá? O pessoal da Cirende aqui tá colocando até uma plaquinha com o nome delas aqui, para com isso. Então, saca só. Mercantilismo, primeira versão do capitalismo, capitalismo comercial, certo? E que eu ganho dinheiro explorando a colônia. A metrópole explora a colônia. Disse que tem 3 regras básicas. Balança comercial favorável. Eu devo exportar mais e importar menos. A metrópole deve ganhar mais e gastar menos. Tem o protecionismo, o intervencionismo, que é a proteção do Estado sobre a economia. E tem o metalismo, que é a riqueza de uma nação medida pelo acúmulo de ouro e de prata. Mas eu disse no comecinho que a metrópole explorava a colônia. Professor, quem é a metrópole? País que explora a colônia. Quem é a colônia? Região explorada pela metrópole. Como se dá essa relação? A partir do chamado Pacto Colonial. E o que é o Pacto Colonial? A relação de subordinação da metrópole à colônia. O Pacto Colonial é a relação de subordinação da colônia à metrópole. A colônia está subordinada à metrópole. A colônia pode fazer o que quiser? Não, 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 não. A colônia, ela está presa, asfixiada à metrópole. Tenha como exemplo Portugal e o Brasil. O Brasil estava subjugado. O Brasil estava subjugado ao domínio português. Pacto colonial. Exclusividade. Só eu posso explorar a colônia. Que é exatamente a ideia do monopólio. A exclusividade econômica. Você me pertence. Então, dessa maneira, é essa relação que será estabelecida pelo Estado português no Brasil. Essa é a versão mercantilista. Esse é a primeira versão do capitalismo. Esse é o capitalismo de mercado. Esse é o mercantilismo. E o da Espanha, professor, é do mesmo jeito? O da Espanha é bem semelhante. E a principal característica, porque ele pode pedir numa prova, a principal característica que ele pede do espanhol é o chamado bulionismo, que significa lingotes de ouro e prata.
ou seja, o Estado espanhol, chegou lá do Peru e no México, chegou lá dos Incas e dos Aztecas e catou ouro de lá. E aí então ela vai potencializar mais a ideia do metalismo. Então são essas versões que vão fazer parte da história da Idade Moderna. A Idade Moderna será marcada pelas grandes navegações, pela expansão ultramarina, onde os estados absolutos, Portugal e Espanha, onde o rei mandava, onde o rei reina e rói, vão exercer o seu poder sobre as colônias a partir do pensamento, chamado de pensamento mercantilista. Então, a sacada que fica para essa aula é a seguinte: Idade Moderna, expansão capitalista. Idade Moderna, bota aí, DJ, bota a data. Idade Moderna, de 1453 a 1789. Você viu meu olhar? Idade Moderna, de 1453 a 1789, cuja versão capitalista se chamava mercantilismo, cujas doutrinas, balança comercial favorável, metalismo, protecionismo, intervencionismo, pacto colonial, monopólio, metrópole, colônia. Balança comercial favorável, exporta mais, importa menos. Metalismo, a riqueza de um país medida pelo acúmulo de ouro e prata. Vocês estão pegando aí as ideias? Protecionismo, intervencionismo, proteção do Estado sobre a economia. Pacto colonial, a subordinação da colônia à metrópole. Monopólio, exclusividade econômica. Metrópole, quem explora. Colônia, quem é explorado. Esse foi o professor de Edson na potência. E aí, senhor Ed, faça o que agora? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. Compartilhe para quem você quiser. Compartilha para quem você E quiser. qualquer dúvida, deixa no comentário. E qualquer dúvida, deixa no comentário. E se não tiver dúvida também, elogios, nunca é demais. Bota os elogios lá pro professor, bota uma palminha, bota um coração, enfim, para que a gente se sinta motivado para falar um pouquinho mais na próxima aula. Fui, valeu.